Era fim de tarde, e Jesus havia ensinado a multidão o dia todo. O sol já estava se escondendo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e dourado. Os discípulos estavam cansados, mas felizes por ver tantas pessoas aprendendo sobre o amor de Deus. Jesus então disse: "Vamos para o outro lado do mar." Os discípulos concordaram, sem imaginar a grande aventura que estavam prestes a viver naquela noite. Tranquilas, como um espelho refletindo as estrelas que começavam a aparecer. O barco balançava levemente e todos acreditavam que seria uma viagem tranquila. Enquanto o barco seguia, os discípulos conversavam. Pedro falava sobre as parábolas que tinham ouvido, João observava o céu cheio de estrelas, e André comentava sobre como as pessoas estavam tocadas pelas palavras de Jesus. Tudo parecia em paz. Aos poucos, o barulho da água e o vento suave faziam com que até os discípulos se sentissem relaxados. Mas algo estava prestes a mudar de forma inesperada. Padrão. De repente, uma nuvem escura começou a cobrir o céu. O vento, que antes era suave, ficou forte. As ondas começaram a crescer, batendo contra o barco com violência. A cada minuto, o mar ficava mais agitado. O barco balançava de um lado para o outro. Os discípulos, que antes estavam tranquilos, agora estavam assustados. Uma forte tempestade havia começado. Era como se o mar inteiro estivesse bravo. De repente, uma nuvem escura começou a cobrir o céu. O vento, que antes era suave, ficou forte. As ondas começaram a crescer, batendo contra o barco com violência. A cada minuto, o mar ficava mais agitado. O barco balançava de um lado para o outro. Os discípulos, que antes estavam tranquilos, agora estavam assustados. Uma forte tempestade havia começado. Era como se o mar inteiro estivesse bravo. As ondas batiam tão alto que entravam dentro do barco, molhando todos. A madeira rangia, e os discípulos lutavam para manter o barco firme. O vento assobiava, e o céu estava completamente escuro, sem estrelas. Os pescadores experientes, como Pedro e Tiago, tentavam controlar o barco, mas a tempestade era muito forte. Todos começaram a sentir medo. O coração deles batia rápido. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento e as ondas, Jesus continuava dormindo tranquilamente na parte de trás do barco. Ele não se assustava com os trovões, nem com as águas entrando no barco. Os discípulos se perguntavam como ele pode dormir em meio a essa tempestade. Será que ele não percebe que estamos em perigo? O medo crescia, e eles não sabiam mais o que fazer. Pedro gritou contra o vento: "Estamos afundando. O barco não vai aguentar muito tempo." André segurava as cordas, Tiago tentava esvaziar a água, mas parecia impossível. A tempestade só ficava mais forte. O barulho dos trovões misturava-se com os gritos de desespero. Finalmente, os discípulos decidiram acordar Jesus. Eles sabiam que só ele poderia ajudá-los naquela hora. João se aproximou de Jesus, balançou-o com força e disse: "Mestre, não se importa que estamos morrendo. O barco vai afundar." Os outros discípulos também gritavam, cada um com medo. Jesus abriu os olhos devagar, levantou-se calmamente e olhou ao redor. Ele viu os rostos assustados dos discípulos, a chuva forte caindo e as ondas gigantes batendo contra o barco, mas seu coração estava em paz. Jesus se levantou, ficou de pé no barco que balançava e, com voz firme e cheia de autoridade, falou ao vento e ao mar: "Silêncio, acalme-se." No mesmo instante, o vento parou de soprar. As ondas obedeceram e se tornaram tranquilas, como se nada tivesse acontecido. O mar, que estava bravo, agora parecia um lago sereno. A tempestade desapareceu tão rápido quanto havia começado. Os discípulos ficaram boquiabertos. O silêncio após a tempestade era impressionante. O barco já não balançava mais, e o céu estava limpo, cheio de estrelas novamente. O medo deu lugar ao espanto. Eles nunca tinham visto algo assim. Nenhum homem poderia mandar no vento e no mar, mas Jesus tinha autoridade até sobre a natureza. Era um milagre diante dos olhos deles. Jesus olhou para os discípulos e perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Suas palavras foram ditas com amor,
mas também como um convite para que confiassem mais nele. Os discípulos estavam envergonhados e ao mesmo tempo maravilhados. Eles perceberam que, mesmo diante das maiores dificuldades, poderiam confiar que Jesus estava no controle de tudo. Os discípulos começaram a sussurrar uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Eles já sabiam que Jesus era especial, mas agora entendiam que seu poder ia além do que imaginavam. Não era apenas um mestre ou um profeta. Era alguém com poder divino, alguém enviado por Deus para trazer salvação e esperança. O barco seguiu calmamente para o outro lado do mar. Os discípulos, ainda impressionados, pensavam no que tinham vivido. Alguns olhavam para Jesus em silêncio, tentando entender tudo. Outros lembravam do medo que sentiram e de como, em um instante, a tempestade se transformou em paz. Aquela noite seria lembrada para sempre. Eles aprenderam uma lição valiosa: Jesus cuida dos seus. Enquanto o barco avançava suavemente, Pedro comentou: "Se Jesus pode acalmar o mar, pode também acalmar nossos corações quando estamos com medo." Os outros discípulos concordaram. Era verdade. Eles perceberam que a fé não significa ausência de tempestades, mas confiança de que Jesus está presente, mesmo quando tudo parece perdido. Essa certeza encheu os corações de esperança. Jesus voltou a se sentar, olhando para o horizonte. Sua presença transmitia paz, como um farol no meio da escuridão. Os discípulos sentiram-se seguros, como nunca antes. A tempestade que parecia invencível tinha sido vencida com apenas uma palavra. Isso mostrou a eles que nada é maior do que o poder de Deus. Não importa o tamanho da dificuldade, Jesus sempre pode trazer calma. Durante o restante da viagem, os discípulos conversaram entre si. Alguns contavam como pensaram que iriam morrer, outros riam de nervoso ao lembrar do desespero. Mas todos concordavam em uma coisa: aquela experiência aumentou a fé deles. Eles sabiam que Jesus não apenas ensinava com palavras, mas também mostrava com ações que ele era o Filho de Deus. Ao chegarem na outra margem, os discípulos ajudaram a puxar o barco para a areia. O céu já clareava com os primeiros raios do sol. Era um novo dia. Eles estavam cansados, mas cheios de alegria por terem visto mais um milagre. Cada passo ao lado de Jesus era uma aventura de aprendizado, fé e transformação. O coração deles agora batia mais forte com confiança. Os discípulos perceberam que a tempestade serviu para mostrar a eles quem realmente estava no barco com eles. Quando tudo parecia perdido, Jesus estava presente. Essa verdade ficou gravada em suas mentes. Não importa o tamanho da onda, o importante é saber quem está ao nosso lado. Eles nunca mais esqueceriam daquela noite em que o vento e o mar obedeceram a Jesus. Enquanto caminhavam pela nova cidade que chegavam, Pedro ainda murmurava: "Quem é este homem?" E João respondeu: "É o Filho de Deus, o Salvador." A tempestade havia ensinado mais do que qualquer sermão. Jesus não era apenas um amigo ou mestre, mas o Senhor de toda a criação. Eles estavam aprendendo, passo a passo, a confiar plenamente nele. Mais tarde, ao relembrar a viagem, os discípulos contaram essa história para outras pessoas. Cada detalhe mostrava o poder e o cuidado de Jesus. Essa história foi passada de geração em geração, chegando até nós. Ela ensina que, mesmo quando enfrentamos tempestades em nossa vida, podemos confiar que Jesus está conosco. Ele é capaz de acalmar nosso coração e trazer paz. As crianças que ouviam os discípulos contar a história ficavam encantadas. Elas abriam os olhos bem grandes e perguntavam: "Ele realmente mandou o vento parar?" E os discípulos respondiam com alegria: "Sim." Com apenas uma palavra, tudo ficou em paz. As crianças sorriam, sentindo segurança ao saber que Jesus é poderoso e cuida de todos que confiam nele, grandes ou pequenos. Em cada vila por onde passavam, os discípulos repetiam a história. As pessoas ficavam impressionadas, porque muitos já tinham visto tempestades no mar e sabiam como eram perigosas. Mas nunca tinham ouvido falar de alguém que pudesse controlar o vento e as ondas. Isso mostrava a todos que Jesus não era apenas um mestre, mas alguém que trazia o poder do próprio Deus à terra. Enquanto caminhavam, os discípulos também refletiam sobre o que tinham vivido. André comentou: "Naquela noite, senti tanto medo,
mas agora percebo que Jesus nunca nos abandonaria. Tiago completou: aprendemos a confiar, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Essas palavras serviam de lição para eles mesmos, lembrando-os de que a fé é maior que o medo. Certa noite, ao redor da fogueira, Pedro contou a história novamente. Ele dizia com entusiasmo: eu pensei que íamos afundar, mas Jesus mostrou que até o mar obedece à sua voz. Os outros discípulos ouviam e concordavam. A lembrança daquele momento trazia coragem. Era como se, toda vez que relembrassem, o coração deles se enchesse de confiança e esperança renovada. Com o tempo, essa história foi se tornando uma das favoritas entre as pessoas que seguiam Jesus. Não era apenas sobre um milagre no mar, mas sobre confiar no Senhor em meio às tempestades da vida. Pais contavam a seus filhos, avós contavam aos netos, e todos aprendiam a mesma lição: quando Jesus está presente, não precisamos temer. Ele é a nossa paz. Um menino chamado Samuel, ao ouvir a história, perguntou: se Jesus pode acalmar o mar, ele pode também acalmar o medo que sinto à noite. Os discípulos sorriram e responderam: sim, Samuel. Ele pode trazer paz ao seu coração sempre que você confiar nele. O menino sorriu e guardou essa resposta no coração. A história de Jesus começou a transformar vidas. Outro dia, uma menina chamada Raquel disse: eu quero confiar em Jesus como os discípulos aprenderam a confiar. Essa era a beleza da história. Ela ensinava crianças e adultos que a fé não significa viver sem problemas, mas saber que Jesus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar. O mar pode se agitar, mas quem confia em Jesus encontra segurança verdadeira. Com o passar dos dias, os discípulos enfrentaram outros desafios. Mas toda vez que sentiam medo, lembravam-se daquela noite no março. A lembrança da tempestade acalmada era como um tesouro guardado no coração. Sempre que surgiam dúvidas, recordavam-se das palavras firmes de Jesus e do poder de sua voz. Isso os ajudava a continuar seguindo com coragem. Jesus também aproveitava cada oportunidade para ensinar. Ele dizia: a fé de vocês precisa crescer. Não tenham medo, porque eu estou sempre com vocês. Os discípulos ouviam atentamente. Eles sabiam que ainda tinham muito a aprender, mas estavam dispostos a confiar mais a cada dia. A tempestade tinha sido uma escola de fé que eles nunca esqueceriam. Algumas pessoas perguntavam: mas por que Jesus deixou a tempestade acontecer? E os discípulos respondiam: para que aprendêssemos a confiar nele. Assim como um pai ensina seu filho a andar, deixando-o dar passo sozinho, Jesus permitiu que enfrentassem o vento e as ondas. Mas, no momento certo, mostrou seu poder e amor, lembrando que ele nunca abandona os seus. A notícia sobre o milagre se espalhou tão rápido que muitas pessoas queriam ouvir Jesus. Multidões vinham de cidades vizinhas, trazendo amigos e familiares. A cada história contada, mais corações se enchiam de esperança. O que havia começado como uma noite assustadora no mar agora se transformava em uma mensagem de fé para todo o povo de Israel. Um dia, um pescador que não conhecia Jesus disse: se ele pode acalmar o mar, então quero segui-lo. Assim, a história não só ensinava, mas também atraía pessoas para perto de Deus. Era como se as ondas obedientes ecoassem a verdade: Jesus é o Senhor de tudo. Até os ventos e as águas proclamavam que ele é o Filho de Deus. As crianças sempre pediam: contem de novo a história do barco e da tempestade. E os discípulos repetiam com alegria. Eles sabiam que cada vez que falavam, mais pessoas aprendiam a confiar em Jesus. A história se tornou como uma canção de esperança, lembrando a todos que não estamos sozinhos. Mesmo no meio das tempestades, Jesus está conosco. A mensagem ficou tão forte que, mesmo depois de muitos anos, as pessoas continuavam contando a mesma história. Os evangelistas escreveram nos livros da Bíblia, para que todos pudessem conhecer esse milagre. Hoje, ainda podemos imaginar o barco balançando, o medo dos discípulos e, finalmente, a voz poderosa de Jesus trazendo calma. É uma história eterna de fé. Assim como os discípulos, também enfrentamos tempestades em nossas vidas. Às vezes, são problemas, medos ou dificuldades que parecem ondas gigantes.
Mas a história nos lembra que Jesus continua sendo o mesmo. Ele ainda pode trazer paz aos nossos corações. Quando confiamos nele, descobrimos que nada é maior do que o amor e o poder de Deus. Imagine que cada preocupação é como uma onda. Se olharmos só para elas, ficamos com medo. Mas se olharmos para Jesus, encontramos coragem. Essa foi a grande lição dos discípulos naquela noite. E é a mesma lição para nós hoje. Não precisamos temer, porque Jesus está conosco em todos os momentos. Ele é a calma em meio às tempestades da vida. Com essa certeza, podemos viver com mais confiança. Não significa que nunca teremos problemas, mas significa que nunca estaremos sozinhos. Assim como os discípulos aprenderam no barco, nós também podemos aprender a confiar em Jesus. Ele sempre escuta nossas orações e, no momento certo, traz paz e resposta. Ele é o Senhor do mar, do vento e do coração humano. Quando as pessoas liam essa história na Bíblia, sentiam-se fortalecidas. Em tempos de dificuldade, lembravam que Jesus acalmou a tempestade e acreditavam que ele também podia ajudá-las. É por isso que essa história continua tão importante até hoje. Ela nos mostra que a fé é o melhor remédio contra o medo, porque nos conecta ao poder e ao amor de Jesus. Ao final, os discípulos nunca mais olharam para o mar do mesmo jeito. Cada vez que viam as ondas, lembravam da voz de Jesus dizendo: "Silêncio, acalme-se." Essa lembrança enchia o coração deles de paz. Eles sabiam que, não importa o tamanho da tempestade, Jesus é maior. Essa confiança se tornou a base para continuarem firmes na missão que Deus lhes deu. E assim, a história de Jesus acalmando a tempestade continua viva. Não é apenas uma lembrança do passado, mas uma mensagem presente para todos nós. Quando o medo tentar nos dominar, podemos lembrar que Jesus está no barco da nossa vida. Ele é a nossa segurança, a nossa paz e a nossa esperança. Com ele, sempre venceremos as tempestades.